Há uma verdade que, por quase 2 milênios, tem sido guardada a 7 chaves, protegida com unhas e dentes e, em muitos casos, deliberadamente escondida nas altas cúpulas do poder religioso global. Uma revelação tão revolucionária que poderia balançar as estruturas da base de uma das maiores instituições do planeta. Estamos falando da possibilidade real de que Jesus Cristo e Maria Madalena tenham tido descendentes, e que essas linhagens sagradas ainda andam por aí, carregando em seu sangue a herança genética e espiritual da figura que redefiniu a história da humanidade para sempre. Imagine só a dimensão dessa bomba. Durante séculos, nos ensinaram a engolir uma versão específica da história de Jesus, uma narrativa meticulosamente montada que ressalta sua divindade, mas minimiza, ou simplesmente apaga, sua humanidade em carne e osso. Mas e se essa história oficial for só a ponta do iceberg? E se existirem capítulos inteiros que foram deliberadamente arrancados, sepultados em arquivos secretos, ou simplesmente varridos da memória coletiva da humanidade? As implicações são de cair o queixo. Se Jesus de fato teve descendentes, isso significaria que sua mensagem, sua energia espiritual e até mesmo sua constituição biológica continuaram a fluir através das gerações, criando uma linhagem sagrada que se espalhou pelo mundo. Esses descendentes não seriam simplesmente pessoas comuns. Eles carregariam dentro de si uma herança espiritual única, uma conexão direta com o homem que os cristãos consideram o Filho de Deus. Mas por que essa informação seria tão perigosa para certas instituições? A resposta reside no próprio alicerce do poder religioso organizado. Se Jesus teve uma família terrena, se ele viveu como um homem completo com relacionamentos humanos profundos, isso desafiaria fundamentalmente muitas das doutrinas que sustentam o controle institucional sobre a fé. Mais ainda, se seus descendentes existem hoje, isso traria à tona questionamentos pesados sobre autoridade espiritual, sucessão divina e o verdadeiro papel da Igreja como intermediária entre Deus e a humanidade. Maria Madalena emerge nesta narrativa não como a figura marginalizada que muitas vezes é retratada, mas como uma presença central, poderosa e transformadora na vida de Jesus. Evidências arqueológicas e textos antigos sugerem que ela era muito mais do que uma simples seguidora. Alguns estudiosos propõem que ela era uma líder espiritual por direito próprio, possuidora de conhecimentos esotéricos profundos e uma parceira igual de Jesus em sua missão terrena. Esta perspectiva revoluciona completamente nossa compreensão dos primeiros dias do cristianismo e do papel das mulheres na formação da fé cristã. A história oficial nos conta que Maria Madalena era uma pecadora redimida, mas investigações modernas revelam um cenário bem distinto. Textos gnósticos descobertos no século XX apresentam uma Maria Madalena que não era apenas próxima de Jesus, mas que possuía uma compreensão única de seus ensinamentos mais profundos. O Evangelho de Filipe, por exemplo, sugere uma intimidade especial entre Jesus e Maria que vai muito além de uma simples relação professor-aluno. Mas onde estão hoje os possíveis descendentes desta união sagrada? Algumas teorias de arrepiar sugerem que, após a crucificação, Maria Madalena fugiu para o sul da França, levando consigo não apenas a memória dos ensinamentos de Jesus, mas também sua descendência biológica. Lendas locais na região de Provence falam de uma mulher misteriosa que chegou por mar, trazendo segredos que mudaram para sempre a paisagem espiritual da região. Os cátaros, uma seita cristã que floresceu no sul da França durante os séculos XII e XIII, alegavam possuir conhecimentos secretos sobre a verdadeira natureza de Jesus e sua família. Eles foram brutalmente perseguidos e finalmente eliminados pela Inquisição, mas não antes de espalharem suas crenças por toda a Europa. Seria mera coincidência que essa perseguição aconteceu justamente quando essas ideias sobre a família de Jesus começaram a ganhar força? A região da Languedoc, na França, se tornou um centro de mistério e especulação. É aqui que muitos pesquisadores acreditam que as primeiras gerações de descendentes de Jesus se estabeleceram, misturando-se eventualmente com a nobreza local e criando linhagens que se espalhariam por toda a Europa. Famílias com nomes como Plantard, Sinclair e Montpezat são frequentemente mencionadas em conexão com essas teorias, embora provas definitivas ainda escapem.
A própria Igreja Católica parece ter conhecimento de algo significativo relacionado a essa questão. O Vaticano mantém um dos maiores e mais secretos arquivos do mundo, contendo documentos que datam de mais de 1000 anos. Muitos desses documentos nunca foram vistos por olhos externos, e a Igreja mantém um controle férreo sobre o que é revelado e quando. Por que tanto mistério se não tem nada debaixo do tapete? Documentos vazados ocasionalmente dos arquivos vaticanos sugerem que a Igreja tem conhecimento de linhagens específicas que rastreiam sua ascendência até os primeiros séculos do cristianismo. Esses documentos falam de famílias protegidas, de segredos guardados e de uma verdade que deve ser preservada até que o mundo esteja pronto para recebê-la. Mas quando será esse momento? E quem decide quando a humanidade está pronta para a verdade? A investigação moderna desta teoria ganhou fôlego novo com achados arqueológicos recentes. Escavações em sítios antigos no Oriente Médio têm revelado evidências de comunidades cristãs primitivas que praticavam formas muito diferentes de cristianismo daquelas que conhecemos hoje. Esses cristãos primitivos parecem ter tido uma compreensão muito mais terrena e humanizada de Jesus, vendo-o não apenas como uma figura divina distante, mas como um líder humano com família e descendência. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em meados do século XX, revelaram um cenário religioso muito mais complexo na Palestina do primeiro século do que previamente imaginado. Esses textos sugerem que Jesus pode ter sido parte de uma tradição espiritual maior, uma que incluía casamento sagrado e a continuação de linhagens espirituais através de descendência biológica. Se isso for verdade, então a ideia de Jesus ter descendentes não seria apenas possível, mas esperada dentro do contexto de sua época. Os documentos gnósticos descobertos em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, forneceram ainda mais evidências intrigantes sobre a natureza do relacionamento entre Jesus e Maria Madalena. Esses textos antigos, que foram cuidadosamente escondidos por séculos, apresentam uma visão radicalmente diferente do cristianismo primitivo. No Evangelho de Filipe, um desses textos gnósticos, existe uma passagem que descreve Jesus beijando Maria Madalena na boca e referindo-se a ela como sua companheira. Os estudiosos debatem a rodo o significado dessa linguagem, mas muitos concordam que ela sugere um relacionamento muito mais íntimo do que a tradição cristã oficial jamais admitiu. O Evangelho de Maria Madalena, outro texto descoberto neste tesouro de documentos antigos, apresenta Maria não apenas como uma seguidora, mas como uma líder espiritual por direito próprio, alguém que recebeu ensinamentos especiais de Jesus que nem mesmo os outros discípulos conheciam. Esse retrato de Maria como uma figura central na comunidade cristã primitiva levanta questões profundas sobre por que sua importância foi sistematicamente apagada da narrativa oficial. Se ela era verdadeiramente a companheira de Jesus e mãe de seus filhos, então sua marginalização pelos líderes da igreja primitiva faz sentido dentro de uma perspectiva política. Uma igreja dominada por homens teria todo o motivo para diminuir o papel de uma mulher que poderia reivindicar a autoridade suprema como viúva de seu fundador. As tradições orais preservadas em certas comunidades cristãs do Oriente Médio contam histórias que nunca encontraram seu caminho para os textos oficiais do Novo Testamento. Essas tradições falam de Jesus como um rabino casado, de Maria Madalena como uma mulher de família nobre, e de filhos que foram secretamente levados para locais seguros após a crucificação. Embora essas tradições orais não tenham como ser provadas através de métodos históricos convencionais, elas persistem com uma consistência de dar nó na cabeça através de diferentes comunidades e regiões, sugerindo que podem guardar resquícios de verdades autênticas de eventos reais. A análise genealógica moderna oferece ferramentas de peso para investigar alegações de uma descendência milenar. Estudos de DNA de famílias que há muito tempo alegam descendência de Jesus têm revelado padrões genéticos interessantes que sugerem origens no Oriente Médio, datando de aproximadamente 2000 anos atrás. Embora seja impossível provar definitivamente uma conexão com Jesus através de evidências genéticas sozinhas, devido à distância temporal envolvida, esses estudos pelo menos confirmam que algumas dessas famílias têm de fato raízes ancestrais na região e épocas certas.
Pesquisadores independentes têm rastreado linhagens específicas através de registros históricos, documentos de igreja e arquivos genealógicos, construindo árvores familiares que se estendem por séculos. Algumas dessas linhagens levam a famílias nobres europeias, outras a comunidades isoladas que preservaram tradições únicas, e ainda outras a indivíduos comuns que podem nem estar cientes de sua suposta herança extraordinária. O trabalho é meticuloso e frequentemente controverso, mas está revelando conexões que merecem investigação séria. A dinastia Merovingia, que governou partes da França nos séculos VI e VII, tem sido objeto de particular interesse nesta investigação. Documentos históricos sugerem que essa dinastia alegava descendência de uma figura divina ou semidivina, e alguns pesquisadores teorizam que essa alegação pode ter se baseado em descendência real de Jesus. Os merovingios eram conhecidos por suas práticas religiosas não ortodoxas e por sua resistência à autoridade papal, comportamentos que fariam sentido se eles acreditassem possuir uma legitimidade espiritual independente da igreja oficial. Você já imaginou como seria descobrir que carrega em suas veias o sangue da figura mais influente da história humana? Essa possibilidade não é tão remota quanto pode parecer. Estudos populacionais sugerem que qualquer pessoa que viveu 2000 anos atrás e deixou descendentes provavelmente tem milhões de descendentes vivos hoje. Se Jesus teve filhos, então, estatisticamente falando, milhões de pessoas atualmente vivas poderiam ser seus descendentes. A questão não é se existem descendentes, mas sim se podemos identificá-los e se eles têm consciência de sua herança. O simbolismo encontrado em arte e arquitetura antigas às vezes preserva pistas sobre verdades que não podiam ser expressas diretamente. Catedrais góticas contêm imagens intrigantes de Maria Madalena, em posições de honra, às vezes retratada com símbolos tradicionalmente ligados à realeza ou à maternidade sagrada. A famosa pintura, A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, tem sido objeto de intenso escrutínio por aqueles que acreditam que ela contém mensagens cifradas sobre a verdadeira natureza do relacionamento entre Jesus e Maria Madalena. Embora algumas dessas interpretações possam ser especulativas, elas refletem uma tradição persistente de conhecimento oculto sendo preservado através de meios artísticos. A Ordem dos Templários, os famosos Cavaleiros Cruzados, têm sido conectados a essas teorias através de sua suposta descoberta de documentos ou artefatos significativos durante sua ocupação de Jerusalém. Após sua dissolução dramática no século XIV, muitos templários fugiram para a Escócia, onde estabeleceram comunidades que preservaram tradições e conhecimentos únicos. Algumas dessas tradições falam de um segredo supremo relacionado à verdadeira natureza de Jesus e sua família. Embora provas diretas sejam raras, a persistência dessas tradições através de séculos sugere que podem conter elementos de verdade histórica. A investigação moderna desta questão enfrenta desafios de peso. Documentos relevantes podem estar escondidos em arquivos privados, perdidos para a história, ou deliberadamente destruídos por aqueles que prefeririam manter certos segredos enterrados. A Igreja Católica, apesar de sua abertura crescente em muitas áreas, mantém controle rígido sobre documentos que poderiam esclarecer essa questão. Pesquisadores independentes precisam trabalhar com fragmentos de evidência, montando teorias em cima de pistas incompletas e, muitas vezes, que se contradizem. A tecnologia moderna está fornecendo novas ferramentas para esta investigação. Técnicas avançadas de datação podem verificar a autenticidade de documentos antigos, enquanto a análise de DNA pode rastrear linhagens com precisão nunca antes vista. Varreduras de solo com georradar estão revelando sítios arqueológicos escondidos que podem conter evidências cruciais. À medida que essas tecnologias se tornam mais sofisticadas e acessíveis, nossa capacidade de investigar alegações históricas melhora drasticamente. O impacto potencial de provar definitivamente a existência de descendentes de Jesus seria um terremoto para o mundo religioso. Diferentes denominações cristãs reagiriam de maneiras vastamente diferentes a tal revelação. Algumas poderiam abraçar a descoberta como confirmação da humanidade real de Jesus, enquanto outras poderiam rejeitá-la como heresia das brabas. As implicações políticas também seriam enormes,
particularmente em regiões onde religião e política estão intimamente ligadas. A própria possibilidade de que descendentes diretos de Jesus ainda vivam entre nós levanta questionamentos pesados sobre a autoridade religiosa e a interpretação das Escrituras. Durante séculos, a Igreja afirmou sua legitimidade, em parte, na ideia de que Jesus não deixou herdeiros de sangue, tornando os apóstolos e seus sucessores os únicos herdeiros legítimos de sua mensagem. Se descendentes biológicos realmente existissem, isso criaria uma dinâmica de autoridade espiritual totalmente diferente, baseada em linhagem sanguínea, em vez de sucessão apostólica. Essa tensão entre autoridade espiritual e herança genética não é única ao cristianismo, mas suas implicações são ainda mais profundas, dada a capilaridade da mensagem cristã. Investigações recentes em genealogia molecular têm revelado conexões familiares de arrepiar que atravessam milênios. Estudos de populações no Oriente Médio mostram que muitas famílias mantiveram registros genealógicos detalhados através de tradições orais que se estendem por dezenas de gerações. Em algumas comunidades, especialmente entre grupos minoritários que mantiveram identidades bem marcadas, mesmo com perseguições históricas, essas tradições genealógicas são tidas como sagradas e passadas adiante com um cuidado absurdo. Algumas dessas linhagens alegam conexões diretas com figuras bíblicas, incluindo não apenas Jesus, mas também outros personagens significativos do Novo Testamento. A preservação de tais tradições genealógicas enfrenta desafios únicos em uma era de globalização e assimilação cultural. Famílias que por séculos mantiveram conhecimento de suas origens especiais agora enfrentam a decisão difícil de vir a público ou seguir na sombra. Algumas escolheram o anonimato, compreendendo que a revelação pública poderia trazer holofotes indesejados, perseguição ou até mesmo virar alvo de exploração. Outras começaram a compartilhar suas histórias com pesquisadores confiáveis, contribuindo para um volume crescente de evidências anedóticas que, embora não sejam a prova cabal, formam um quebra-cabeça instigante. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo sobre mistérios históricos e revelações que podem mudar nossa compreensão do passado. Sua força nos ajuda a continuar desvendando esses tópicos fascinantes e compartilhando descobertas com você. O papel das mulheres na preservação dessas tradições genealógicas merece atenção especial. Em muitas culturas do Oriente Médio, as mulheres tradicionalmente serviam como guardiãs da história familiar, memorizando genealogias complexas e transmitindo-as para suas filhas e noras. Essa tradição matriarcal de guardiãs do conhecimento pode ter sido crucial para manter viva a memória de conexões com figuras bíblicas. Maria Madalena, se realmente foi esposa de Jesus e mãe de seus filhos, teria estabelecido uma linhagem através da qual tal conhecimento poderia ser transmitido. A veneração especial de Maria Madalena em certas tradições cristãs primitivas talvez reflita o reconhecimento de seu papel não só como discípula, mas como matriarca de uma dinastia espiritual de peso. Documentos encontrados nos arquivos do Vaticano e outras coleções religiosas antigas, às vezes contêm referências enigmáticas a famílias especiais que receberam proteção ou privilégios da Igreja primitiva. Embora essas referências sejam frequentemente vagas e possam ter várias interpretações, elas sugerem que certas linhagens foram consideradas significativas pelos primeiros líderes cristãos. Algumas dessas famílias podem ter recebido status diferenciado, justamente pelas suas supostas conexões com Jesus ou outros personagens bíblicos importantes. A questão da verificação científica dessas alegações apresenta desafios únicos. O teste de DNA exige amostras de referência para comparação, mas obviamente não temos DNA de Jesus para usar como régua. No entanto, a análise genética de populações pode identificar marcadores únicos que são comuns em certas regiões geográficas e grupos étnicos. Se múltiplas famílias alegando descendência de Jesus compartilhassem marcadores genéticos específicos que são raros na população geral, isso poderia fornecer indícios de uma origem compartilhada. Tal evidência não daria para cravar a descendência de Jesus, mas poderia reforçar as alegações de que essas famílias compartilham um ancestral comum da região e épocas certas.
Deixa aqui nos comentários o que você pensa dessa possibilidade. Você acredita que descendentes de Jesus ainda vivem entre nós? Que evidências seriam necessárias para convencê-lo? Sua participação esquenta o debate e ajuda outros a mergulharem nas diferentes visões sobre este tópico fascinante. A geografia também desempenha papel crucial nesta investigação. Certas regiões do mundo têm concentrações impressionantes de famílias que juram ter descendência bíblica. O sul da França, particularmente a região de Rennes-le-Château, tem sido um polo de atenção intensa por conta das tradições locais persistentes de que Maria Madalena teria vivido e morrido lá. Algumas famílias locais mantêm tradições orais alegando descendência dela e, por extensão, de Jesus. Embora muitas dessas alegações possam ser romantizadas ou até inventadas, a persistência e a riqueza de detalhes de algumas tradições familiares sugerem que elas podem guardar um fundo de verdade histórica. A Escócia também emergiu como local de interesse particular, em parte devido às conexões históricas com os Templários, mas também por causa de certas famílias nobres escocesas que mantêm tradições genealógicas incomuns. Algumas dessas famílias têm documentos antigos e artefatos que, segundo eles, comprovam suas origens especiais. Embora a autenticidade desses materiais seja, muitas vezes, questionável, alguns mostraram características que batem com uma origem antiga genuína. O conhecimento esotérico, guardado a 7 chaves por sociedades secretas, adiciona outra camada de complexidade a essa investigação. Organizações como a Rosa Cruz, os Illuminati históricos e diversas ordens maçônicas afirmam preservar tradições antigas que ligam as verdadeiras origens do Christian. Algumas dessas tradições guardam um conhecimento peculiar a respeito dos descendentes de Jesus e de seu papel na trama histórica. Mesmo que boa parte desse saber seja mais simbólico ou alegórico do que literal, é possível que ele resguarde memórias distorcidas de fatos históricos concretos. A interferência de interesses comerciais contemporâneos complicou, e muito, este campo de investigação. Livros campeões de vendas, filmes e programas de TV atiçaram a curiosidade do público por revelações bombásticas sobre Jesus e sua família, o que acabou por impulsionar alguns pesquisadores a fazer afirmações descabidas, baseadas em provas frágeis. Essa mercadorização do mistério dificulta a vida de investigadores sérios, que lutam para ser levados a sério, e confunde o público, que mal consegue diferenciar uma pesquisa legítima de uma especulação puramente sensacionalista. No entanto, escavações arqueológicas recentes têm jogado luz sobre achados que podem ser cruciais para essa discussão. Escavações em sítios do primeiro século na Palestina continuam a desenterrar evidências de como as famílias daquele tempo preservavam seus registros genealógicos e tradições. Alguns desses achados indicam que certas práticas de manutenção de linhagem eram bem mais sofisticadas e resistentes do que os acadêmicos imaginavam. Documentos desenterrados em Qumran e outros pontos mostram que comunidades judaicas daquele período mantinham registros genealógicos minuciosos, principalmente para famílias de destaque religioso ou político. Se Jesus realmente teve descendentes, é plausível que tais registros tenham sido guardados a 7 chaves por comunidades que entendiam a importância de perpetuar essa linhagem. A sobrevivência de documentos antigos também é um ponto que merece nossa atenção mais séria. Bibliotecas e mosteiros mundo afora continuam a desenterrar manuscritos até então desconhecidos, que jogam uma nova luz sobre o cristianismo primitivo. O Vaticano, em especial, detém uma das maiores coleções de documentos antigos do planeta, com muitos deles ainda sem catalogação ou inacessíveis a pesquisadores independentes. Especialistas que tiveram acesso restrito a esses arquivos contaram ter visto documentos que sugerem versões distintas da narrativa oficial sobre Jesus e sua família. Embora esses relatos sejam complicados de verificar, justamente pelo acesso limitado, eles só fazem aumentar as especulações sobre quais informações estariam sendo guardadas a 7 chaves. Tradições ortodoxas orientais mantiveram vivas algumas narrativas sobre a família de Jesus que se afastam bastante das versões ocidentais. Algumas igrejas na Etiópia, Armênia e outras paragens guardam textos ancestrais que trazem detalhes sobre descendentes de figuras bíblicas de peso. Esses documentos, ainda que não sejam reconhecidos como canônicos pela Igreja Católica,
foram cuidadosamente preservados por comunidades cristãs que juram ter ligações diretas com os primeiros seguidores de Jesus. Alguns desses escritos mencionam, com todas as letras, a existência de descendentes e oferecem informações sobre suas vidas e destinos no futuro. A análise de arte e simbolismo antigos também jogou um peso nessa investigação. Pinturas e esculturas e outros artefatos dos primórdios do cristianismo, por vezes trazem elementos que podem representar um conhecimento sobre a família de Jesus que não foi salvo nos textos escritos. Especialistas em iconografia cristã identificaram símbolos que se repetem na arte medieval e renascentista e que podem fazer alusão a tradições sobre os descendentes de Jesus. Ainda que a interpretação desses símbolos seja por natureza especulativa, eles dão a entender que o conhecimento sobre o assunto pode ter sido passado por canais artísticos e simbólicos, mesmo quando foi silenciado nos textos oficiais. O papel da mulher na preservação das tradições familiares também precisa de um olhar especial. Em várias culturas antigas, inclusive na judaica do primeiro século, as mulheres eram as guardiãs das tradições orais e do saber familiar. Se Maria Madalena de fato fugiu para a Gália depois da crucificação, como algumas tradições insistem, ela pode ter fundado uma linhagem que manteve viva tanto sua identidade quanto o conhecimento sobre sua ligação com Jesus. Tradições de linhagem materna para a guarda de conhecimento sagrado existem em muitas culturas e podem ter sido o canal para que informações sobre os descendentes de Jesus sobrevivessem, mesmo quando sumiram dos registros masculinos oficiais e dominantes. Estudos recentes sobre a migração de populações nos primeiros séculos da era cristã revelaram padrões que batem com algumas alegações sobre os descendentes de Jesus. Análises genéticas de populações mediterrâneas e europeias identificaram movimentos migratórios do Oriente Médio em direção ao Oeste, justamente no período em questão. Ainda que esses movimentos tenham várias explicações, perseguição religiosa, comércio e conquista militar entre elas, fica claro que era perfeitamente possível para famílias judaicas daquele tempo se fixarem em regiões distantes e conservarem suas identidades peculiares ao longo dos séculos. A manutenção de práticas religiosas singulares em certas comunidades também oferece pistas intrigantes. Alguns grupos que se dizem descendentes de Jesus mantiveram tradições religiosas que se afastam tanto do cristianismo predominante quanto do judaísmo tradicional. Essas práticas híbridas podem ser a prova da preservação de tradições específicas da família mais próxima de Jesus, que se perderam em outras linhagens cristãs. Ainda que muitas dessas tradições tenham sido, por força do tempo, modificadas ao longo dos séculos, elas podem carregar elementos que espelham as práticas religiosas genuínas dos primeiros seguidores de Jesus. Documentos achados em arquivos de ordens religiosas extintas, de vez em quando, revelaram menções a famílias com um status diferenciado, por conta de suas supostas origens. Alguns desses documentos dão a entender que certas ordens medievais guardavam conhecimento sobre descendentes de figuras bíblicas e até ofereciam proteção ou privilégios especiais a essas famílias. Mesmo que muitas dessas menções sejam vagas ou meramente simbólicas, elas apontam para o fato de que a possibilidade de descendência de Jesus era, sim, levada a sério por algumas autoridades religiosas da Idade Média. A motivação para preservar ou, por outro lado, suprimir tal conhecimento também é um fator crucial para entender as evidências que temos em mãos. Se os descendentes de Jesus de fato existiam, é natural que diferentes grupos tivessem motivos distintos para guardar ou esconder esse saber. Algumas famílias podem ter mantido suas tradições no mais absoluto segredo para fugir de perseguições, enquanto outras podem ter se valido de supostas descendências para galgar status social ou político. A igreja institucional, por sua vez, teria tido motivos complexos e, por vezes, contraditórios, ora querendo abafar alegações que desafiavam sua autoridade, ora buscando preservar laços com a família sagrada de Jesus. As pesquisas atuais sobre manuscritos antigos não param de desvendar referências instigantes que podem ter ligação com a questão dos descendentes de Jesus. Bibliotecas monásticas que guardaram textos por séculos, por vezes,
abrigam documentos que citam famílias com linhagens especiais ou um status diferenciado. Alguns desses manuscritos trazem referências codificadas a grupos que mantinham tradições peculiares de veneração ou práticas religiosas bem distintas. Ainda que muitos desses textos tenham sido escritos séculos depois dos eventos que narram, eles podem ter conservado tradições orais que datam dos primórdios do cristianismo. A linguagem utilizada nesses documentos, com frequência, recorre a simbolismo e metáforas que podem esconder significados mais diretos sobre linhagens familiares. Pesquisadores que se debruçam sobre esses textos percebem que menções a sangue real sagrado, ou famílias abençoadas, surgem com frequência suficiente para indicar que representam mais do que mero simbolismo religioso. A arqueologia também oferece um leque de descobertas que podem ter a ver com a preservação de tradições familiares ligadas a Jesus. Escavações em sítios do primeiro século na Palestina desenterraram evidências de comunidades cristãs primitivas que cultivavam práticas bem peculiares. Alguns desses locais contêm inscrições ou símbolos que se diferenciam dos achados em outras comunidades cristãs antigas. Essas diferenças podem sinalizar que certas comunidades guardaram tradições específicas que se perderam em outros cantos. Objetos rituais descobertos nesses sítios, por vezes, revelam influências que misturam elementos judaicos e cristãos de formas singulares. Tal sincretismo pode espelhar práticas mantidas por famílias que tinham conhecimento direto das tradições da família mais próxima de Jesus. Estudos linguísticos de tradições orais, resguardadas em comunidades isoladas, de quando em quando, apontam elementos que podem ter uma origem antiquíssima. Algumas comunidades que se dizem descendentes de Jesus mantiveram orações, cânticos ou narrativas que trazem aramaico arcaico ou outras características linguísticas que dão a entender origens do primeiro século. Ainda que a transmissão oral invariavelmente altere os textos com o passar do tempo, certos elementos-chave podem se manter relativamente estáveis por muitos séculos. Linguistas que se debruçaram sobre essas tradições observam que algumas delas contêm frases ou conceitos que não surgem na literatura cristã predominante, mas que batem com um conhecimento que poderia ter vindo diretamente da família de Jesus. A questão dos registros genealógicos antigos continua sendo o cerne de qualquer debate sobre os descendentes de Jesus. Nos primeiros séculos da era cristã, algumas famílias judaicas mantinham registros minuciosos de suas linhagens, em especial as que se diziam descendentes de figuras bíblicas de grande importância. Ainda que muitos desses registros tenham se perdido durante perseguições ou pela ação do tempo, alguns podem ter sobrevivido de formas alteradas. Famílias que migraram para regiões distantes, por vezes, preservaram tradições genealógicas, mesmo tendo perdido outros aspectos de sua herança cultural. Essas tradições familiares podem guardar informações sobre ligações com a família de Jesus que não constam nos registros oficiais da Igreja. A influência da política medieval na guarda ou na aniquilação de evidências sobre os descendentes de Jesus também precisa ser levada em conta. Em certos períodos, a alegação de descendência de Jesus podia conferir uma legitimidade política ou religiosa considerável. Famílias nobres, por vezes, inventaram ou exageraram tais ligações para reforçar suas pretensões de poder. No entanto, o fato de que as alegações fraudulentas eram corriqueiras não quer dizer que todas fossem falsas. Algumas famílias podem ter tido ligações genuínas que foram, mais tarde, apropriadas ou distorcidas por outros grupos em busca de legitimidade política. A existência de alegações falsas pode, inclusive, ter servido para ofuscar linhagens genuínas, criando uma situação em que verdade e ficção se tornaram quase indistinguíveis. As ordens militares medievais, como os templários, por vezes são associadas a teorias sobre a guarda de um conhecimento ligado aos descendentes de Jesus. Ainda que muitas alegações sobre essas ordens sejam especulativas, documentos históricos autênticos mostram que elas tinham acesso a saberes e artefatos do Oriente Médio que não estavam à disposição de outros grupos europeus. Algumas dessas ordens mantinham bibliotecas vastas e conservaram textos que se perderam em outros locais. Se o conhecimento sobre os descendentes de Jesus existia,
Organizações como essas teriam tido tanto os recursos quanto a motivação para guardá-lo. Seus contatos no Oriente Médio também podem ter proporcionado acesso a tradições que não chegaram à Europa por meio dos canais eclesiásticos oficiais. O papel das mulheres na manutenção das tradições familiares merece um destaque quando se pensa em possíveis descendentes de Jesus. Em várias culturas antigas, incluindo a judaica do primeiro século, as mulheres eram as encarregadas de manter certas tradições familiares e de passar o conhecimento adiante para as próximas gerações. Se Maria Madalena ou outras mulheres próximas a Jesus tiveram filhos, é bem provável que elas tenham tido um papel central na guarda de memórias e tradições sobre Jesus, que não constam nos relatos masculinos que dominam as fontes cristãs antigas. Tradições de linhagem materna para a manutenção de um saber sagrado podem ter permitido que informações sobre a família de Jesus fossem transmitidas por canais que permaneceram, em grande parte, invisíveis às autoridades eclesiásticas masculinas. As descobertas recentes na genética populacional abrem uma nova perspectiva sobre a possibilidade de rastrear descendentes de figuras históricas antigas. Ainda que seja impossível identificar descendentes específicos de Jesus apenas com base em evidências genéticas, estudos de populações mediterrâneas revelaram padrões de migração e miscigenação populacional que batem com algumas alegações sobre a manutenção de linhagens antigas. Certas populações exibem marcadores genéticos que sugerem uma origem no Oriente Médio, em períodos compatíveis com a descendência de famílias do primeiro século. Esses dados não conseguem provar a descendência de Jesus de forma específica, mas demonstram que linhagens genéticas daquele período e região poderiam ter sobrevivido até os dias de hoje em diversas populações europeias e do Oriente Médio. A análise das tradições artísticas e do simbolismo religioso em comunidades que se dizem descendentes de Jesus também aponta para padrões curiosos na maneira como as tradições familiares são mantidas ao longo de períodos extensos. Algumas dessas comunidades mantiveram tradições artísticas singulares que incorporam símbolos ou motivos que se afastam do cristianismo predominante. Esses elementos artísticos, por vezes, exibem influências que mesclam tradições judaicas, cristãs primitivas e até mesmo elementos que podem espelhar um conhecimento esotérico sobre Jesus e sua família. Ainda que a arte religiosa, invariavelmente, evolua com o passar do tempo, certos elementos centrais podem guardar memórias de tradições que datam dos primeiros seguidores de Jesus. A questão da documentação oficial sobre possíveis descendentes de Jesus impõe desafios singulares aos historiadores que se aventuram a investigar alegações dessa natureza. Os registros oficiais do primeiro século eram escassos e muitas famílias comuns não figuravam em documentos governamentais, sobretudo se não possuíssem propriedades de vulto ou status político. Jesus vinha de uma família de artesãos numa província remota do Império Romano, exatamente o tipo de origem que seria menos propenso a gerar uma documentação oficial e abrangente. Mesmo famílias mais proeminentes daquele período, com frequência, deixaram poucos registros para a posteridade, o que faz com que a ausência de documentação oficial seja menos relevante do que poderia parecer à primeira vista. Pesquisas acadêmicas modernas identificaram várias tradições orais em comunidades mediterrâneas que guardaram narrativas sobre antigas ligações familiares com figuras religiosas de peso. Ainda que essas tradições não possam ser verificadas de forma independente, elas seguem padrões consistentes de manutenção da memória comunitária, que antropólogos reconhecem como métodos válidos de transmissão histórica em culturas tradicionais. Algumas dessas tradições incluem detalhes sobre migração, fundação de comunidades e práticas religiosas singulares que batem com o que sabemos sobre a dispersão das comunidades cristãs primitivas após eventos como a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. O papel das mulheres na guarda dessas tradições não pode ser subestimado, especialmente quando pensamos em como as informações sobre a família de Jesus podem ter sido transmitidas. Maria Madalena, figura proeminente entre os primeiros seguidores de Jesus, teria tido acesso a informações sobre a vida pessoal e familiar de Jesus, que talvez não fossem do conhecimento de todos os discípulos homens. Se ela de fato teve filhos com Jesus, ou conhecia outros membros da família que tiveram descendentes,
ela estaria numa posição única para preservar e repassar esse conhecimento. Culturas tradicionais, com frequência, confiavam nas mulheres para manter as genealogias familiares e as tradições associadas, sobretudo quando essas tradições carregavam um significado religioso ou espiritual. A análise de textos gnósticos e outros escritos cristãos primitivos, que ficaram de fora do cânone bíblico oficial, revela perspectivas alternativas sobre a natureza do relacionamento entre Jesus e Maria Madalena. Ainda que esses textos tenham sido compostos décadas ou séculos depois da vida de Jesus, eles podem ter conservado tradições antigas que circulavam em certas comunidades cristãs. O Evangelho de Filipe, por exemplo, descreve Maria Madalena como companheira especial de Jesus e insinua uma intimidade entre eles que vai muito além de um relacionamento meramente espiritual. Embora os estudiosos debatam a historicidade dessas descrições, elas dão a entender que, ao menos, algumas comunidades cristãs primitivas acreditavam que Jesus teve relacionamentos pessoais íntimos que poderiam ter resultado em descendência. A manutenção das tradições sobre os descendentes de Jesus também teria se chocado com pressões políticas e religiosas consideráveis, à medida que o cristianismo se institucionalizava. A Igreja primitiva encarou desafios enormes para estabelecer sua autoridade doutrinária e organizacional, principalmente quando disputava espaço com outras interpretações do cristianismo que circulavam em diversas comunidades. Alegações sobre descendentes diretos de Jesus poderiam ter representado uma ameaça à autoridade eclesiástica que surgia, gerando incentivos para abafar ou descreditar tais afirmações. Famílias que acreditavam ter ligações genéticas com Jesus teriam tido razões práticas para manter essas crenças em sigilo ou restritas a círculos de confiança. Evidências arqueológicas de sítios ligados a comunidades cristãs primitivas, de tempos em tempos, revelam artefatos ou inscrições que sugerem tradições familiares que se afastam das narrativas oficiais da Igreja. Ainda que nenhuma dessas descobertas forneça prova direta da descendência de Jesus, elas demonstram que havia uma diversidade de crenças e práticas entre comunidades cristãs antigas, muito além do que as fontes oficiais dão a entender. Algumas inscrições funerárias, por exemplo, trazem símbolos ou frases que parecem espelhar tradições singulares sobre a natureza divina e humana de Jesus, que não são achadas em textos canônicos. O estudo de comunidades contemporâneas que sustentam alegações sobre a descendência de Jesus revela padrões curiosos na maneira como as tradições familiares são mantidas ao longo de períodos extensos. Essas comunidades, com frequência, desenvolveram práticas rituais singulares, tradições culinárias específicas e até mesmo dialetos linguísticos que incorporam elementos que podem espelhar origens antigas. Ainda que seja impossível verificar diretamente alegações genealógicas que datam de 2000 anos, a preservação consistente de tradições culturais singulares sugere que, ao menos, algumas dessas comunidades mantiveram uma continuidade cultural significativa desde tempos remotos. Pesquisas sobre manuscritos medievais, guardados em mosteiros e bibliotecas particulares, de vez em quando, desvendam menções a famílias ou indivíduos que se diziam descendentes de Jesus. Essas menções, em geral, surgem em contextos oblíquos, como genealogias de famílias nobres ou crônicas locais, em vez de declarações explícitas sobre uma herança divina. A natureza indireta dessas menções pode espelhar a cautela dos escribas medievais ao registrar alegações que poderiam ser vistas como heréticas pelas autoridades eclesiásticas. Alguns desses manuscritos também trazem menções a artefatos familiares ou tradições que, supostamente, foram passadas desde os tempos apostólicos. A análise de tradições artísticas em comunidades que alegam descendência de Jesus também oferece um panorama intrigante para a compreensão desse legado. A discussão sobre a possível preservação de memórias ancestrais continua a intrigar. Certas manifestações de arte sacra, cânticos litúrgicos e a própria arquitetura de templos sagrados frequentemente exibem elementos que se afastam das tradições hegemônicas da Igreja. Por vezes, incorporam símbolos ou motivos que parecem refletir interpretações singulares da vida e dos ensinamentos de Jesus. Embora as expressões artísticas, como tudo na vida, evoluam inevitavelmente com o tempo,
Alguns de seus pilares podem guardar ecos de práticas ou crenças que remetem às mais primitivas comunidades cristãs. Estudos linguísticos de dialetos preservados em comunidades isoladas, que insistem em suas antigas conexões com figuras bíblicas, ocasionalmente revelam vestígios vocabulares ou estruturais que apontam para influências do aramaico ou de outras línguas do Oriente Médio Antigo. Embora tais características linguísticas não consigam, por si só, comprovar alegações genealógicas específicas, elas sugerem um contato histórico com tradições linguísticas que poderiam ter se originado em períodos compatíveis com uma ligação à família de Jesus. A conservação de elementos linguísticos arcaicos em grupos isolados é um fenômeno reconhecido, capaz de oferecer valiosas pistas sobre as origens históricas de populações. As implicações teológicas de uma eventual descendência de Jesus permanecem um dos debates mais fervorosos entre estudiosos religiosos de diversas correntes. Algumas vertentes interpretativas sugerem que uma linhagem física de Jesus não diminuiria sua natureza divina ou seu significado religioso. Outras, contudo, argumentam que tais alegações contradizem frontalmente doutrinas cristãs basilares sobre a singularidade de Cristo. Essas divergências na interpretação teológica, evidentemente, moldam a forma como as evidências históricas sobre uma possível descendência são avaliadas e compreendidas por diferentes grupos de pesquisadores. A motivação por trás da preservação de tradições sobre uma descendência de Jesus também merece uma análise cuidadosa ao avaliarmos as alegações contemporâneas. Famílias ou comunidades que mantiveram essas narrativas ao longo de séculos enfrentaram riscos consideráveis, incluindo perseguição religiosa, ostracismo social e até mesmo violência. A persistência em guardar tradições que poderiam ser taxadas de heréticas ou perigosas sugere uma convicção genuína em sua veracidade, em vez de um mero interesse em ganho material ou status social. Essa resiliência diante da adversidade pode, por si só, constituir uma evidência circunstancial da autenticidade de, pelo menos, algumas dessas tradições. Os avanços modernos na análise de DNA abriram novas fronteiras na investigação de possíveis descendências de figuras históricas milenares. Embora seja impossível identificar herdeiros diretos de Jesus apenas com base em evidências genéticas, dada a ausência de material genético de referência, estudos de populações mediterrâneas revelaram padrões consistentes com algumas alegações de linhagens antigas. Certas comunidades exibem marcadores genéticos que sugerem uma origem no Oriente Médio em períodos que se encaixam na cronologia, embora esses dados não possam, claro, comprovar a descendência de indivíduos específicos. A preservação de tradições sobre descendentes de Jesus também deve ser contextualizada na tapeçaria mais ampla de como as memórias familiares são tecidas e mantidas em culturas tradicionais. Muitas sociedades desenvolveram métodos sofisticados para registrar genealogias e tradições familiares oralmente, atravessando inúmeras gerações. Essas narrativas frequentemente incorporam mecanismos de verificação interna e validação que ajudam a sustentar sua precisão ao longo do tempo. E embora as tradições orais sofram inevitáveis modificações durante a transmissão, seus elementos centrais podem permanecer surpreendentemente estáveis, especialmente quando carregam um profundo significado religioso ou cultural. O papel das comunidades judaicas na salvaguarda de possíveis tradições sobre a família de Jesus apresenta facetas particularmente intrigantes. Jesus era judeu, e suas conexões familiares estariam intrinsecamente ligadas à comunidade judaica palestina do primeiro século. Algumas tradições judaicas preservaram narrativas sobre Jesus que divergem significativamente dos relatos cristãos, e é plausível que informações sobre sua família também tenham sido mantidas em fontes judaicas que, em grande parte, permanecem inexploradas por estudiosos cristãos. A investigação aprofundada dessas tradições poderia, sem dúvida, oferecer perspectivas adicionais sobre a complexa questão da descendência de Jesus. A cada nova descoberta de textos antigos, novas janelas se abrem para o cristianismo primitivo e a vida de Jesus.
Os manuscritos do Mar Morto, os códices de Nag Hammadi e outras escavações arqueológicas revelaram uma diversidade muito maior nas comunidades cristãs e judaicas antigas do que se imaginava. À medida que mais textos são desenterrados e traduzidos, é possível que evidências adicionais sobre a família de Jesus e uma eventual descendência venham à luz. Tais descobertas continuamente expandem nossa compreensão do contexto histórico, no qual as alegações sobre descendentes de Jesus devem ser avaliadas. A busca por evidências físicas sobre descendentes de Jesus abrange também artefatos familiares e relíquias que algumas comunidades afirmam ter herdado de épocas remotas. Embora a autenticidade de tais objetos seja quase impossível de verificar de forma definitiva, alguns exibem características consistentes com uma origem antiga e podem, de fato, preservar tradições materiais ligadas à família de Jesus. A análise científica de alguns desses artefatos revelou técnicas de fabricação e materiais condizentes com períodos remotos, ainda que isso não prove uma origem específica ou uma conexão direta com Jesus. O impacto de uma possível descendência de Jesus sobre as compreensões modernas do cristianismo seria, sem dúvida, monumental, independentemente da quantidade de evidências definitivas que possam ser descobertas. A mera possibilidade de que Jesus tenha tido filhos desafia certas interpretações tradicionais sobre sua natureza e missão, ao mesmo tempo em que potencialmente enriquece outras. Essas implicações teológicas garantem que o interesse em uma possível descendência de Jesus continuará a impulsionar a pesquisa histórica e arqueológica, apesar das dificuldades em obter provas conclusivas. As tradições que apontam especificamente para Maria Madalena como possível mãe de descendentes de Jesus merecem um olhar atento, dada sua posição singular entre os seguidores. Os evangelhos canônicos a descrevem como testemunha da crucificação e a primeira a encontrar Jesus após a ressurreição, sugerindo um relacionamento de particular proximidade e confiança. Se Jesus de fato manteve relações íntimas que resultaram em descendência, Maria Madalena seria, pela lógica e pela evidência bíblica de sua proeminência e proximidade, uma candidata forte. A preservação de tradições sobre descendentes de Jesus através de canais femininos de transmissão também poderia explicar por que tais narrativas permaneceram, em grande parte, ocultas das fontes masculinas que dominam os registros históricos antigos. Em muitas culturas tradicionais, as mulheres mantinham esferas separadas de conhecimento e tradição que não eram plenamente acessíveis às autoridades masculinas, fossem elas religiosas ou seculares. Se informações sobre a família de Jesus foram guardadas primordialmente por linhagens femininas, isso explicaria tanto sua conservação quanto sua relativa invisibilidade nos registros oficiais. Considerações finais sobre essa questão complexa exigem que reconheçamos tanto as limitações das evidências disponíveis quanto as genuínas possibilidades históricas que ela apresenta. Embora a prova definitiva para descendentes de Jesus provavelmente continue a nos escapar, a convergência de tradições, evidências circunstanciais e descobertas arqueológicas sugere que a possibilidade não pode ser sumariamente descartada. A investigação contínua dessas alegações contribui para uma compreensão mais ampla do cristianismo primitivo e do contexto histórico da vida de Jesus, independentemente das conclusões específicas sobre uma descendência. A questão dos descendentes de Jesus e Maria Madalena permanece, assim, uma das investigações históricas mais fascinantes e controversas de nosso tempo. Ainda que talvez jamais tenhamos certeza absoluta sobre a veracidade de tais alegações, a própria jornada de investigação revela aspectos profundos sobre fé, história e a natureza humana. As tradições guardadas por comunidades ao redor do mundo, as descobertas arqueológicas emergentes e as análises acadêmicas seguem fornecendo peças de um quebra-cabeça histórico que talvez nunca seja completamente montado, mas que continua a oferecer insights valiosos sobre as origens do cristianismo e a complexidade da experiência humana através dos séculos.